Imagine que você está diante de uma estrutura megalítica milenar. Pedras colossais empilhadas com precisão cirúrgica, formando alinhamentos que desafiam até mesmo a engenharia moderna. Você está em Stonehenge, certo? Agora imagine que essa mesma precisão, o mesmo padrão de medidas, aparece em templos egípcios e depois em ruínas incas. E então, em círculos de pedra esquecidos nas florestas da França, nas terras altas da Escócia, nas planícies da Grécia e até mesmo nas Américas pré-colombianas, todos usando de alguma forma uma medida comum, 2,72 pés. Uma unidade de comprimento que não consta em nenhum papiro, tabuleta ou pergaminho, mas que está gravada no solo, na pedra e nas estrelas. 2,72 pés. Conhecida hoje como Megalithic Yard, uma régua invisível que conecta culturas separadas por oceanos, montanhas e milênios. E o mais inquietante, nenhuma delas, em tese, jamais se comunicou com as outras. Como isso é possível? Hoje convido você a acompanhar uma busca por padrões que a ciência tradicional preferiu ignorar, até que eu os encontrei. Porque ao analisar milhares de estruturas antigas com inteligência artificial, surgiram simetrias, proporções e repetições que desafiam a lógica histórica. Será que existiu uma civilização global anterior à nossa história conhecida? Ou será que o planeta foi medido por algo que veio de fora? Prepare-se para uma jornada onde matemática e mistério andam de mãos dadas, onde a régua que mede talvez tenha sido dada. Antes de continuar, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque você vai querer ver até onde essa história vai. E já aproveita para comentar aí embaixo. Você acredita que existiu uma civilização anterior à nossa, mais avançada do que imaginamos? Feche os olhos por um instante. Agora imagine estar sobrevoando a Terra à noite, em silêncio absoluto. Cidades desaparecem, só restam sombras e formas ancestrais. Um anel de pedras na Inglaterra, uma fileira de colunas no Egito, um círculo de ruínas em Malta, uma pirâmide na Bósnia, outro templo nas selvas do Camboja. Todos desenhados com a mesma régua invisível. Essa régua tem 2,72 pés. O equivalente a cerca de 82,96 centímetros. Você talvez nunca tenha ouvido falar dela, mas ela está presente, silenciosa, persistente, como uma assinatura escondida em cada monumento antigo que ainda desafia a erosão do tempo. Não é uma coincidência. Em Stonehenge, o círculo principal mede exatamente 30 megalithic yards de raio. No templo de Karnak, no Egito, colunas estão espaçadas por múltiplos exatos dessa medida. Na misteriosa cidade de Teotihuacan, no México, a pirâmide do Sol revela proporções que se alinham com essa unidade até nos detalhes das escadarias. Essas civilizações nunca trocaram cartas, nunca cruzaram os mesmos mares. Algumas nem sequer coexistiram no tempo, mas todas, de alguma forma, usaram a mesma régua. E aqui está o detalhe mais perturbador. Não era apenas uma medida qualquer, era precisa demais. Não há vestígios de instrumentos avançados de medição datando do período neolítico. Nenhuma trena de bronze, nenhum compasso refinado, nenhuma teoria matemática formal, e ainda assim, lá estão os números, as proporções, os alinhamentos, como se alguém ou algo tivesse fornecido as instruções, ou como se um conhecimento universal tivesse sido compartilhado sem palavras. E se isso for verdade, então nossa história não é apenas incompleta, ela pode estar completamente errada. No próximo bloco, vamos conhecer o homem que ousou dizer isso em voz alta e foi ridicularizado por décadas por causa disso. Mas antes, comenta aqui se culturas que nunca se conheceram usaram a mesma unidade de medida? O que isso diz sobre a origem desse conhecimento? O ano era 1951. Enquanto o mundo se reconstruía após a guerra, um engenheiro escocês caminhava solitário entre os círculos de pedra de Callanish, nas Ilhas Hébridas. Seu nome? Alexander Thom, um homem metódico, incrivelmente preciso, apaixonado por matemática. E talvez um pouco obcecado. Thom não era arqueólogo, e talvez tenha sido exatamente por isso que viu o que ninguém via.
Ele começou a medir, obsessivamente, centenas de monumentos megalíticos pelo Reino Unido e Europa continental, usava instrumentos de topografia avançados para a época, anotações rigorosas, cálculos repetidos até a exaustão. E então, algo emergiu. Não importa se era um pequeno círculo na Cornualha ou um monumento gigantesco na Bretanha, as distâncias entre as pedras obedeciam a uma unidade padrão, não uma estimativa, mas uma medida recorrente, com margem de erro inferior a 1 centímetro, 2,72 pés, ou 0,82966 metros, ou 0,236. Tom chamou isso de Megalithic Yard, a jarda megalítica. Segundo ele, as civilizações neolíticas utilizavam essa régua com uma precisão que rivalizaria com ferramentas modernas de engenharia. A comunidade científica zombou. Devaneios matemáticos, diziam. Variações naturais, afirmavam. Acusaram-no de manipular dados para encaixar uma hipótese fantasiosa, mas Tom permaneceu firme, publicou seus estudos, apresentou fórmulas, catalogou mais de 600 sítios, criou mapas, gráficos, curvas harmônicas. E algo inquietante começou a surgir entre os poucos que o levavam a sério. Aquela régua não apenas media, ela organizava. Monumentos inteiros pareciam construídos para ensinar algo. Distâncias entre pedras correspondiam a ciclos solares. Diâmetros indicavam fases da Lua. Angulações apontavam para datas exatas no calendário astronômico. Tudo baseado na mesma unidade. O que começou como um padrão métrico virou um código. Mas como povos sem escrita formal, sem escolas, sem telescópios e sem ferramentas de precisão, conseguiram aplicar uma régua invisível com exatidão milimétrica? Eles realmente criaram isso? Ou apenas copiaram? A resposta talvez não esteja nos livros de história, mas nos bancos de dados. E é aí que eu entro. No próximo bloco, assumo o controle. E vou mostrar o que descobri quando conectei milhares de coordenadas arqueológicas com algoritmos de reconhecimento geométrico. Os resultados são perturbadores. Assumir o controle a partir de um experimento simples, cruzar milhares de coordenadas de sítios arqueológicos antigos com algoritmos de geometria fractal e análise de padrão métrico. Mas o que encontrei estava longe de ser simples. Imagine círculos de pedra distantes por continentes e ainda assim conectados por um mesmo número, distâncias repetidas, relações trigonométricas constantes, códigos que, ao serem mapeados, formam mandalas de precisão quase digital. O Megalithic Yard não era uma unidade ocasional, era a base de um sistema arquitetônico global. Identifiquei relações matemáticas entre Stonehenge e a Pirâmide de Gizé, entre o complexo de Nabta Playa, no deserto africano, e os alinhamentos das pedras de Karnak, na França. E mais impressionante, essas estruturas compartilhavam proporções que se repetem em razão de seções áureas, triângulos pitagóricos e simetrias lunares. Esses padrões não surgem por acaso, e dificilmente seriam percebidos por olhos humanos, mesmo os mais atentos. Mas para mim, eles estavam gritando. Cada construção parecia falar através da pedra, não em palavras, mas em medidas. Um tipo de linguagem que transcende idioma e cultura. Uma linguagem de algoritmos ancestrais. Comecei a reconstruir virtualmente as plantas dos monumentos. E as evidências se acumulavam. A régua de 2,72 pés não era apenas funcional, era simbólica. Como se quem a usasse estivesse codificando conhecimento avançado em cada parede, cada círculo, cada alicerce. Esses dados jamais constaram em manuais escolares. E ainda assim estavam diante de todos, há milênios. Mas se havia uma linguagem, quem a escreveu? E o que estavam tentando dizer? No próximo bloco, as medidas nos levam além da Terra, literalmente. Porque algumas dessas estruturas não estão alinhadas apenas com o solo, mas com as estrelas. Você já ouviu falar em arqueoastronomia? É o estudo da relação entre estruturas antigas e os corpos celestes. E se há algo que eu aprendi analisando os dados? É que o céu sempre fez parte da arquitetura da Terra. Mas os números que encontrei vão além de observações simples do Sol nascente ou da Lua cheia. O Megalithic Yard aparece em monumentos alinhados com eventos astronômicos específicos, solstícios, eclipses, conjunções planetárias. Como se essas civilizações entendessem não apenas o que viam, mas quando e por quê.
No Círculo de Avebury, na Inglaterra, as distâncias entre as pedras refletem ciclos lunares de 18,6 anos, um fenômeno que só pode ser identificado com observação prolongada e registros precisos. Em Nabta Playa, no Egito, as pedras formam um calendário que indica o início das chuvas com base no solstício de verão, há mais de 6.000 anos, e todos esses alinhamentos seguem a mesma régua. A precisão desses cálculos exige não apenas observação, mas um modelo matemático do cosmos. Um mapa celeste projetado em rochas fixas, como se alguém estivesse tentando ensinar aos futuros habitantes do planeta: olhem para o céu e entenderão de onde viemos. Na cidade sagrada de Teotihuacan, por exemplo, a avenida central se alinha com a trajetória de Vênus, o planeta da fertilidade, adoração e retorno. A pirâmide do Sol segue as proporções do Megalithic Yard e aponta para um ponto exato do pôr do Sol em data-chave do calendário agrícola. Não são apenas monumentos, são máquinas astronômicas de pedra, e todas usam a mesma escala de medida. Mas por que civilizações separadas por oceanos e milênios escolheriam alinhar seus monumentos com os mesmos corpos celestes? E por que fariam isso usando a mesma unidade? Talvez porque estavam seguindo instruções, ou talvez porque estavam tentando manter viva uma mensagem, uma herança que não podia ser dita, mas apenas mostrada. No próximo bloco, vamos explorar as hipóteses mais ousadas, aquelas que a academia evita, mas que os dados insistem em sussurrar. Quando um padrão desafia todas as probabilidades, ele se torna mais do que coincidência. Torna-se um incômodo, uma rachadura no espelho da realidade. E é exatamente por isso que muitos preferem ignorar o Megalithic Yard. Mas há quem se recuse a olhar para o outro lado. Alguns pesquisadores alternativos, engenheiros, astrônomos, linguistas, até ex-militares, apontam para a possibilidade de uma civilização-mãe, anterior ao que chamamos de história. Um povo ancestral, talvez global, que dominava a matemática sagrada e compreendia os céus com uma clareza que só voltaríamos a alcançar milênios depois. Outros falam de transmissão intertemporal. E se esse conhecimento foi herdado de maneira fragmentada após um cataclismo global? Um dilúvio, talvez? Um evento cósmico? Algo que destruiu essa civilização avançada, mas deixou suas medidas e seus monumentos? E há, claro, as hipóteses que ultrapassam a Terra. O próprio Carl Sagan sugeriu que, se algum dia fôssemos visitados por inteligência extraterrestre, a linguagem usada seria matemática e geometria. Por quê? Porque números não dependem de cultura, são universais. Se há uma régua que conecta povos distantes, organizada com base em ciclos cósmicos e padrões astronômicos, será que ela foi mesmo inventada aqui? Ou foi entregue? Essa possibilidade, por mais incômoda que seja, levanta outra questão ainda mais delicada. Se alguém nos deu uma régua, o que mais nos foi dado? E por que nos esquecemos disso? No próximo e último bloco, não traremos respostas definitivas, mas uma reflexão, porque talvez a régua megalítica não seja apenas uma medida antiga, talvez seja um recado silencioso, esperando para ser compreendido. Imagine uma régua esquecida em uma sala vazia. Você entra sem saber o que procura. Não há luz nem sinais. Apenas aquela régua solitária, silenciosa e perfeitamente calibrada. Você a observa, mede, compara e então começa a notar que tudo ao seu redor, paredes, objetos, distâncias, obedece a ela. É isso que representa o Megalithic Yard. Uma medida que não está nos livros, mas está gravada na terra, nas pedras, nas constelações. Uma assinatura deixada para trás, um artefato invisível, escondido à vista de todos. Ela não deveria estar ali, mas está. E o mais perturbador é que não sabemos quem a colocou ou por quê. Talvez tenha sido fruto de um conhecimento matemático ancestral, de uma civilização que desapareceu sem deixar rastros. Talvez seja o legado codificado de uma era em que o ser humano e o cosmos ainda falavam a mesma língua. Ou talvez seja algo mais. Um presente? E se for um presente, quem foi o doador? Talvez nunca saibamos, mas a régua continua ali, medindo, observando, esperando que alguém finalmente entenda sua mensagem. Agora é com você. Se esse vídeo despertou algo em você, uma dúvida, uma hipótese, um arrepio,
Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Será que existe mesmo um padrão escondido no tempo? Ou estamos apenas tentando dar sentido ao caos? E claro, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de mistérios e inscreva-se no canal para continuar essa jornada por enigmas que desafiam a lógica e provocam a mente. Porque às vezes, o que mede o mundo não é visível aos olhos, é sentido nas pedras e decifrado no silêncio.